Eu acho que o brasileiro não gosta de liberdade. Ele não gosta, ele não entende, ou ele tem medo. Não sei qual que é. Você explica o que acontece aqui pra um americano, o cara fala, o quê? O que tá acontecendo lá? Como assim? Vocês não podem falar um negócio num podcast? Não podem conversar abertamente sobre as coisas que o Estado se mete? Tem limite pra expressão lá. Os caras não entendem. São mundos diferentes. E eu acho que a nossa ingenuidade foi só consumir conteúdo americano e começar a fazer aqui no Brasil, como se a gente estivesse nos Estados Unidos. E a gente começou a bater na parede e começou a ver que aqui o negócio não ia funcionar. E aí quando eu saquei isso, eu dei uns passos pra trás e bom, vou fazer na minha aqui. Eu sei que eu não vou fazer sucesso grande, não vou viralizar, não vou ser um grande cara da comunicação, mas eu vou ficar na minha fazendo o que eu acredito no limite do possível que a gente pode fazer no Brasil, né? Então eu acho que aqui não tem futuro, não. Nesse sim, eu discordo. Mas assim, eu acho que a gente vai evoluir pra lá. Gosto de acreditar, vai. Eu gosto de acreditar que a gente vai evoluir pra lá. É isso que eu tô tentando fazer, tá ligado? Eu acho que tem muitas etapas que a gente tem que cumprir antes de chegar nesse momento aí, tá ligado? E talvez a principal, ou a que tá mais próxima, é mostrar que dá pra gente conversar, em primeiro lugar, com um cara que discorda da gente. Porque, como a gente sabe, as redes sociais, elas são construídas pra você não ouvir o cara que discorda de você. Ela é construída pra você ficar dentro do teu mundinho ali e que se for. Né? Então eu acho que o primeiro passo, o passo que eu quero alcançar é mostrar para provavelmente nem vou estar vivo pra ver isso acontecer, tá ligado? Mas eu acho que o primeiro passo é esse, cara, é mostrar que é possível, caralho, tu conversar com um maluco que ele discorda de tu. Não é porque o maluco pensa diferente, às vezes pode até ser o contrário do que tu pensa, que não dá pra trocar uma ideia com o cara e ver por que ele pensa essa porra, tá ligado? Sim. Talvez esse seja o primeiro passo, pelo menos assim que eu gosto de enxergar a parada. Mas eu apanho também, já vi uns caras falando, pô, tem que ter diálogo, é o cara. Tem que ter diálogo. Eu fico, caralho, calma aí. Tem gente pra caralho aqui, assim. Como é que não... Meio que, né, se a gente for levar democracia, por exemplo, legalzão, como é que tem uma democracia sem diálogo? Não existe, né? Isso falando assim, levando pra política, mas eu tô falando até de relações interpessoais, familiares, tá ligado? Como é que tu pode não conseguir conversar com um maluco, com teu pai, porque é a mesma... Por exemplo, pra mim, ver um pai que não conversa com um filho por causa de política é a mesma coisa que o pai não conversa com o filho por causa de time de futebol. Tá ligado? São, sei lá, primeiro de tudo, como é que tu vira fã de político? Isso é a questão número 1. É muito vazio existencial, eu acho. Eu acho que é um vazio gigante que a pessoa, ela joga toda a responsabilidade da vida em algo externo, que são nos políticos e na política. E a política é uma baita saída pra quem tá se sentindo vazio, porque você pode achar que você tá lutando por algo real e você não tá, na verdade. Você só tá discutindo com pessoas na internet. Você nem sabe do que você tá falando, muitas vezes, né? Às vezes até você sabe, mas esse que é o lance da política, que eu acho que ela é um feitiço. A política é um feitiço que cai nas pessoas e as pessoas elas ficam completamente malucas nesse assunto. Às vezes a pessoa até domina o assunto dela, ela sabe o que ela tá falando, ela entende tudo que ela tá falando, só que ela não percebeu que ela caiu num feitiço. Eu vejo a política como um band-aid da sociedade. Não vai curar a ferida. A gente tá maluco. A gente fica querendo cada vez mais política pra solucionar a nossa vida maluca, histérica e paranoica e neurótica. Não é a política, mas a política ela te faz achar que você sentado na cadeira do seu quarto, discutindo com um cara no Twitter ou escrevendo um texto num blog ou fazendo um react no YouTube, a política te faz ter a noção que você tá trabalhando em prol de algo bom fazendo isso. Então você fica se confirmando que você tá lutando pelo bem da sociedade porque você tá envolvido em política. E na verdade você não tá fazendo nada, você tá confirmando o que você já achava e brigando com pessoas por aí. Então eu não sei se a saída... Eu acho que não tem saída, porque a política é um sintoma de que não tem saída. Se tivesse saída, não teria política. A saída já estaria acontecendo, a gente estaria sabendo viver em harmonia. Então quanto mais política a gente precisa, quanto mais a gente se divide por causa de política, quanto mais as pessoas precisam votar, quanto mais lei precisa passar, quanto mais coisa tem que acontecer, mais é a prova de que a gente não consegue viver. Senão a gente não precisaria disso tudo. Não sei se faz sentido mesmo que eu tô falando. Eu acho que você tá falando aqui. Acho que você tá falando de políticos. Não, da maneira da como... política, especificamente da política. Mas, porra, a política não é a maneira pela qual a gente lida com o mundo. Exato, por isso que a gente é doente, a gente criou um band-aid pra tapar uma... Tô entendendo, tá falando uma loucura. No próprio início da ideia de política, já nasce pra ser um band-aid, não é o momento que a gente tá. Eu acho isso. Obrigado. Eu acho que a existência da política já é o sintoma de que o ser humano é maluco e não tem como. Porque a política é só um remendo, você nunca para. Ela é briga, nunca chega. Teve algum momento na história que as pessoas pararam e falaram, agora foi, agora resolveu. A gente fez político aí, votaram, não sei o quê, e agora resolveu. Deu
Meu, galera, agora relaxa. Isso nunca aconteceu. Não vai parar. É uma bola de neve que não vai parar e vai ter guerra civil em alguns anos. Não tem como, é impossível. Por isso que eu fico na minha. Eu fico quietinho na minha. Quando estourar a guerra, eu vejo da janela e transmito ao vivo na Twitch. Não sei. Faço... Ó, aí, família, eu tenho uma visão privilegiada dos caras se matando ali na rua. Assina aqui o Saco Cheio TV. A melhor narração sobre a Guerra Civil você acompanha aqui no sacocheio.tv. Assina agora que a gente tá tendo uma visão do topo, que o estúdio é no último andar. Pô, eu vou botar aí um estoque de comida, de Cheetos no meu estúdio. Vou fazer uma lareira lá, sei lá, pra ficar com... Como é que eu vou transmitir essa energia elétrica? Até o primeiro cara cortar um fio de energia elétrica eu vou transmitir. Até o último segundo que eu puder.